Tudo bom? Sétimo ano. Vamos lá, continuando mais uma semana. O tema de vocês agora, da apostila nova, chama Baixa Idade Média. Ah, professor, mas a gente não viu o início da Idade Média. Como que nós vamos ver a Baixa Idade Média? É que a Alta Idade Média é o final do sexto ano, certo? Então, o material que vai trabalhar a Alta Idade Média, que é do século V ao século X na Europa, é trabalhado na apostila final do sexto ano. Então, na apostila 1 e 2 que nós trabalhamos, eram os povos africanos e depois os povos da América, certo? Então, é isso que ficou a primeira e segunda apostila. E agora a terceira, ele volta na Baixa Idade Média, e é isso que eu vou trabalhar com vocês agora. O que eu preciso falar inicialmente é o seguinte: depois que acaba a antiguidade, os povos, né, os bárbaros, o Império Romano, assim que cai o Império Romano do Ocidente, começa a ter mudanças sociais que levam à Idade Média, que levam ao que a gente vai trabalhar agora. A Idade Média, ela tem características como produção no campo, não é mais a cidade. A cidade, o comércio perde o foco, tá? Então a Idade Média, ela é caracterizada pelo feudalismo. Ah, professor, o que é feudalismo? É assim: cada senhor feudal, que era o nobre, tá? Ele vai ter o seu pedaço de terra, que se chama feudo, e nesse feudo vão ter trabalhadores ali de campo, certo? Que devem trabalhar nas terras do seu senhor, certo? E vão ter as suas terras, mas eles têm muitas taxas a serem pagas para o senhor feudal, tá? Então isso é uma marca muito forte do feudalismo, em que trabalha no campo e que paga muitas taxas ao senhor. E as cidades, elas perdem foco na Alta Idade Média, ou seja, pessoal tudo vivendo no campo. E normalmente esse campo, ele vai ter o castelo do senhor feudal e em volta as terras dele, tá? E automaticamente o comércio também é pouco, porque cada feudo ele produz tudo que ele precisa, né? Móveis, comida, roupa, cada feudo é responsável por isso. Então eles não precisam comercializar. Isso é um ponto importante. Então, sabendo disso, nós vamos já para a Baixa Idade Média, que é o momento que tanto a cidade como o comércio volta a ganhar prestígio, coisa que na Alta Idade Média não tinha. Então vamos lá. Isso que eu estou falando é a Europa, tá, gente? Mudanças no campo e nas cidades. Aumento da produção no campo. Então vamos entender o seguinte: uma das características da Idade Média é produzir no campo e não pensar na consequência do esgotamento dessas terras. Ou seja, produzo e não dou um espaço para essa terra poder como que eu posso falar? Melhorar de novo. Não deixo ela folgar um pouco para ela melhorar a sua condição. Então o que acontece? Para ele ampliar a produção, para ele aumentar a produção que eu acabei de falar, eles vão ter que ver novas estratégias para melhorar essa produção, para evoluir essa forma de produção. E a primeira que nós vamos falar é o seguinte: já que eles esgotam a terra até o final dela, produzem nela exaustivamente, agora nós vamos falar uma forma de recuperar esse solo. Ah, professor, como assim? Já que eu usei essa terra, não serve mais, eu vou para outra, então eles começam a aumentar as áreas de produção. Se antes eu produzia aqui e aqui tinha floresta, agora eu vou aqui e derrubo essa floresta. Uso a madeira para construir móveis, as coisas, e começam a produzir ali a parte agrária. Então eles usam as áreas áreas de florestas e bosques para ampliar os lugares de produção, certo? Muito importante. Então a primeira forma de ampliar a produção: esgotei aqui, vou para cá, mesmo que tenha florestas e bosques, eu corto tudo e produzo ali. Outra coisa, e os pântanos, né? Nessa época ainda não tinham drenado os pântanos, né? Tirado a água e colocado terra para produzir.
Não tinha. A partir da Idade Média, a gente começa a fazer isso. Ah, tem um pântano aqui, eu dreno a água e coloco terra para poder produzir. Isso vai aumentar a produção também. Então já vimos as florestas que eu uso para produzir e os pântanos agora. Eu dreno o pântano e planto lá. Outra coisa que ajudou em aumentar a produção, novas técnicas e instrumentos para produzir, para plantar. Ah, professor, dê um exemplo. Charrua, que nada mais é que o arado. O que é arado, professor? Antigamente, antes dessa charrua, eles pegavam o arado e ele era todo feito de madeira. É uma forma que você vai furando a terra. É tipo uma plataforma, né? Com uma madeira no final e uma parte de madeira que você vai colocando ela na terra para furar. Tipo, hoje tem trator, né? Que vai com esse tipo de arado que vai arando a terra, que vai furando ela e preparando melhor ela para ser plantada. Então, nessa época tinha o arado, só que ele era feito de madeira, certo? Então não tinha eficácia. Aí o que acontece com essas novas técnicas na Baixa Idade Média? Eles começam já a usar a charrua, que é um arado, só que agora de metal. Eles inserem a parte que vai furar de metal, ou seja, durabilidade melhor e fura e prepara a terra melhor também. Então isso é muito importante. Charrua, essa é uma das coisas que a gente pede bastante nas provas, tá? A charrua, então, ela ajuda a fazer os buracos, tá? E também ajuda nessa mistura com os estercos, né? Vamos supor, aqui tá a terra, eles jogam o esterco, né? Que é as fezes dos animais, jogam ali e a partir do momento que já vai furando, já vai misturando o esterco com a terra. Isso ajudou muito a produzir mais. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que a charrua, ela começou a ser usada mais forte nos animais. Antes, professor, já usava dos animais? Usava, mas formas primitivas, que é o quê? Prende no pescoço, né, do boi ou do cavalo, prende no pescoço e ele vai conduzindo o arado, ou seja, o homem só segura e o boi ou o cavalo vai conduzindo, ele vai furando a terra. Agora não, agora eles prendem a charrua, já que é de metal, é mais pesada, prendem ela no peito do animal, que daí dá mais força, né? Dá mais impacto. Com isso eles conseguem preparar melhor a terra para o plantio. Então, charrua, muito importante. Próximo é o uso do animal também para transporte. Como assim, professor? Já tinha um carroça, que vamos pensar que é um quadrado movido por duas rodas, tá? Pode ser pela pessoa mesmo empurrando a carroça ou pode ser pelo animal. Agora, com essa coisa de estruturação mais forte, né? Colocam no peito do animal para movimentar as coisas e eles pensam uma carroça com dois eixos. Vamos pensar que o eixo faz parte de duas rodas ligadas. Isso é um eixo. Agora eles colocam dois eixos. Ou seja, a carroça, ao invés de ter duas rodas, ela vai ter quatro rodas. Então, professor, o que isso muda? Mais peso e mais espaço. Se antes era um quadrado só a carroça, agora pode ser um retângulo. Porque agora dois eixos, um eixo aqui e um eixo aqui. Quatro rodas. Então o transporte da produção aumenta também. Então posso levar mais coisas ao mesmo tempo em um espaço só da carroça. Muito importante também, gente. Carroças com dois eixos. Próximo. E isso daqui é o mais importante, gente. Chama sistema trienal de plantio. Ou seja, antes, vamos supor que aqui tem dois pedaços de terra divididos. O que eles faziam? Sistema bienal esse. Eu produzo numa terra e a outra descansa. Então eu vou ter uma produção só no ano. Certo? Eu produzo trigo e esse outro espaço deixa a terra descansar. Isso era uma das formas que eles inovaram. Mas agora eles inventaram uma melhor ainda, que chama sistema trienal. Divide em três partes agora. Uma vai plantar trigo, a outra outro cereal, que seja, vamos supor, um exemplo, soja. Aqui trigo, aqui soja e aqui descansa. Então, ele divide a terra em três agora.
Então, ao invés de ter uma só produção no ano, que é a bienal, agora a trienal eu tenho duas, a produção de trigo e outro cereal, e outra descansando. Então, esse sistema trienal de plantio, eles têm duas produções no ano e a terra ainda continua descansando. Daí o que acontece? Aqui era trigo, aqui outro cereal, aqui descansa. No outro ano, aqui é trigo, aqui é cereal e essa descansa. E assim sucessivamente todos os anos, tá? Muito importante, tá, gente? Sistema trienal. Então, 3 partes, descansa uma, produz duas. Isso fez aumentar ainda a produção. Ah, professor, como que eu escolho qual cereal eu vou usar no outro? Normalmente, o cereal que mais se adapta ao inverno, faz ele no inverno. O que se adapta melhor na primavera, faz na primavera, no verão, e assim sucessivamente. Ou seja, trigo era fixo, que o pão era a base da alimentação, né? Mas o outro seria o cereal ou alguma produção que seja da estação do ano, o que mais se adequa a essa estação do ano, tá? Sistema trienal fez aumentar a produção, menos riscos na produção, porque eu tenho duas. Quando era bienal, se dá problema nesse aqui, não tem outro. A outra está descansando. Sistema trienal, eu tenho duas. Deu queda no trigo, eu ainda tenho outro cereal produzindo junto. Então, menos risco na produção. E o último, menos desgaste também nas terras, porque eu tenho uma descansando da mesma forma. Tá? Vou parar o vídeo por aqui, vou continuar o aumento populacional e as cidades e comércio no próximo vídeo. Já volto.